Foi no ano de 2006, meu primo Alexandre, que adorava uma baladinha, estava eufórico para ir naquele baile de carnaval. O baile era num bairro próximo de onde morávamos. Quando foi às 19 horas, meu primo Alexandre já estava arrumado e muito ansioso para ir naquele baile. Ele tinha combinado com seu amigo Augusto de irem juntos, e assim foram para o baile. Chegando lá, estava muito cheio o salão. Augusto logo se interessou por uma garota, e os dois acabaram ficando o baile todo paquerando e dançando. Alexandre, por sua vez, tentava ficar com outras garotas, mas sem sucesso. Ele já estava ficando triste e sem esperanças de arrumar uma garota naquela noite. Ficou num canto cabisbaixo e bebendo uma cerveja. Foi aí que o inesperado aconteceu. Uma garota tocou em seu ombro e lhe perguntou se ele queria dançar com ela. Nossa, ele ficou eufórico e aceitou na hora. A garota de nome Ana era muito linda, simpática e alegre. Seus cabelos loirinhos, olhos claros. Nossa, encantou meu primo Alexandre. E eles dançaram a noite quase toda. Já por volta das 2h30, Ana disse para ele que ela precisava ir embora, pois queria chegar antes de amanhecer. Ele então prontamente se ofereceu em levá-la para casa. E ela disse que estava tudo bem. E os dois saíram rumo à casa da garota. No meio do caminho se beijaram e deram uns amassos. Meu primo estava muito feliz. E ao chegar numa certa altura de uma rua, meu primo Alexandre reparou que havia ali um grande cemitério. Ele ainda comentou com a Ana se ela não tinha medo de fazer aquele caminho, pois meu primo tinha muito medo de cemitérios. E foi neste momento que ela, respondendo a ele, disse: "Sabe, quando eu era viva eu também morria de medo de cemitérios." Foi aí que meu primo Alexandre reparou que as mãos de Ana ficaram geladas, e ao olhar para seu rosto, ele quase infartou. O rosto da garota estava pálido, estava com terríveis olheiras, algodão em seu nariz, e ela sorriu, e de sua boca escorria sangue. Alexandre deu um grito e saiu correndo apavorado, e ainda ouvia a garota chamando por ele: "Volta, meu amor, quero ficar com você." Meu primo não sabe como conseguiu chegar em casa naquele dia. Até hoje ele tem pesadelos com aquela garota. E desde esse ocorrido, nunca mais ele saiu para ir em bailes. Era muito tarde da noite quando Pedrito voltou para casa. "Onde estiveste?" inquiriram seus pais com preocupação. Pedrito, com um sorriso nervoso, respondeu que estava na casa de um amigo, estudando para a da escola. Seus pais, embora duvidosos, aceitaram sua explicação, mas avisaram-no que não deveria ficar fora até tão tarde, pois dizia-se que seres malignos espreitavam na escuridão. Pedrito, cético, considerou essas histórias como bobagens. No dia seguinte, ele foi para a escola e, ao sair à tarde, decidiu ficar novamente na casa do amigo. Quando finalmente se preparou para voltar, a noite já tinha caído e, para chegar à sua casa, teve que atravessar um caminho que se aproximava na floresta. À medida que avançava, ruídos perturbadores ecoavam atrás dele. No início ele pensou que eram apenas os passos de algum animal da floresta, mas a inquietação levou-o a acelerar o passo. Correu vários quarteirões até chegar em casa, onde seus pais o esperavam com rostos de preocupação. Ele foi lembrado mais uma vez dos perigos que o assombravam, mas Pedrito, ignorando seus avisos, dirigiu-se para o seu quarto. Deitou-se com a intenção de acordar cedo, quando de repente o celular dele vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. "Olá, amigo. Venha na minha casa, temos uma festa. Envio-te o endereço." Pedrito parou para pensar um momento. O convite veio de um número que ele não reconheceu, mas a emoção da aventura e da curiosidade o empurraram a agir. Levantou-se com cautela, trocou de roupa e, num silêncio quase sepulcral, abriu a porta de sua casa, partindo sem que os pais percebessem. Entrou no trilho da floresta, seguindo as indicações que tinha recebido no seu telefone. Após alguns minutos de caminhada, seus olhos pousaram em uma casa solitária escondida entre as árvores. O endereço correspondia exatamente ao que eu tinha recebido.
Com passos lentos, ele se aproximou. "Olá, está alguém aí?" perguntou, sentindo um nó na barriga. De repente, a porta da frente abriu-se e um arrepio percorreu-lhe as costas. Ele queria dar um passo atrás, mas algo o mantinha no lugar, como se uma força invisível o empurrasse para a frente. Ele tentou fugir, mas já era tarde demais. Ao cruzar o limiar, seres de outra dimensão cercaram a casa, e esta desapareceu com Pedrito dentro dela. Naquela noite, Pedrito desapareceu sem deixar rasto. Desde então, disse que na floresta se ouve lamentos e gritos, ecos de uma criança pedindo ajuda. Aquela mensagem desconhecida tornou-se a sua perdição, e os seus pais nunca mais ouviram falar dela. Era meu primeiro dia trabalhando no Farol, um lugar isolado em uma costa que parecia fora do mundo. Aquele lugar tinha algo que me atraía e, ao mesmo tempo, me gerava um desconforto inexplicável. Na primeira noite, uma tempestade desencadeou-se com raiva. Do alto do farol, a vista era imponente. Os raios rasgavam o céu e, entre as ondas, vislumbrei o que parecia um navio que se aproximava. A escuridão era tão densa que só os relâmpagos deixavam entrever aquela silhueta. Um antigo navio de madeira, com velas rasgadas que agitavam violentamente. Parecia saído de outra época. O vento uivava e a chuva batia forte, fazendo o farol tremer ligeiramente. Minha única responsabilidade era manter o farol aceso, garantir que sua luz varre o oceano, guiando os navios. Mas por um momento as luzes se apagaram, lembrando das instruções. Tinha que me afastar da lanterna quando acendê-la, pois a potência do feixe poderia te cegar instantaneamente se você estivesse por perto. Sem encontrar nenhuma falha, olhei novamente para as janelas do farol para verificar se o barco ainda estava lá. Apesar da fúria da tempestade, o barco permaneceu firme, cada vez mais próximo. Meus nervos estavam no limite. O barco parecia irreal, como se não pertencia a este mundo. De repente, um relâmpago iluminou o céu e a lanterna voltou a acender-se sozinho. O feixe de luz atingiu diretamente o navio, que agora estava apenas a poucos metros da costa. A imagem que vi deixou-me gelado. O navio avançava, navegando pelas ondas com uma lentidão aterradora, direto para as rochas. Incapaz de desviar o olhar, observei-o embutido com força, enchendo o ar com um estrondo que fez vibrar as paredes do farol. Através da tempestade e da distância, pude ver figuras na proa do navio, imóvel e amarrado. Usei os binóculos para ver melhor, e o que presenciei me deixou sem respiração. Os corpos estavam pálidos, rígidos, como se o tempo os tivesse congelado. Eles estavam vestidos com roupas antigas e em posições estranhas, como se algum tipo de maldição os tivesse apanhado num último instante de horror. Meu coração batia tão forte que mal ouvia a tempestade, mas no meio da escuridão, entre os raios e o rugir do vento, algo me chamou a atenção. Do barco, algo se movia. Uma figura magra e curvada, com a pele escura como a noite, subia as rochas em direção ao farol. Meu Deus, o que é isso? Eu disse para mim, espantado com o que eu via. Isto não pode ser real. Esta figura movia seus membros como garras, avançando sobre as rochas com uma rapidez sobrenatural. Não conseguia tirar os olhos daquilo que se aproximava. Meu Deus, o que eu faço? Tentei ligar pelo rádio, mas só ouvi estática. A figura se aproximava, escalando cada vez mais rápido. Via subir as paredes do farol com facilidade, e cada vez que um relâmpago a iluminava, distinguia o seu rosto pálido e cadavérico. Um grito afogado pelos nervos escapou da minha boca. Tinha de fazer alguma coisa para impedir aquela coisa de entrar. Cheio de pânico, fechei todas as portas e trancei todas as janelas. A tempestade fazia o farol rolar e senti um arrepio me rodando. Das sombras, comecei a ouvir batidas rítmicas na porta da base do farol, como se aquela coisa tentasse abri-la. Com mãos tremidas, verifiquei minha lanterna, procurando algo que me pudesse servir de arma. Mas o que eu poderia fazer contra algo que parecia sair da mesma morte? Aquilo não era deste mundo. Quem acreditaria em mim? Depois de alguns golpes secos e poderosos, a porta de baixo cedeu com um estrondo e o eco das suas pegadas ressoou ao subir as escadas, rápidas e imparáveis.
Um arrepio percorreu minhas costas, e eu sabia que tinha que me esconder. Mas onde? Subi até a ponta do farol, minha única saída possível, esperando que a altura me oferecesse alguma vantagem. Quando cheguei na parte exterior, abriguei-me na beira de uma escada de metal. Ao meu redor, as paredes de pedra me ofereciam alguma cobertura, e o feixe de luz do farol iluminava o exterior com uma potência ofuscante, rasgando a escuridão da noite. Eu não podia me aproximar muito do farol. Tinha que ficar pendurado naquela escada, quieto, quase sem respirar. Lá embaixo, estava apenas o estreito corredor que ligava à sala principal, onde tinha testemunhado o horror inicial. Olhei para baixo e senti a vertigem da queda sob meus pés. Era como se o farol inteiro vibrasse de medo ao meu lado. Então, ouvi-o, um berro estranho que quebrou o silêncio. Aquela coisa já estava lá, avançando lentamente pelo corredor, cheirando o ar, procurando por mim. Sem mais opções, subi até a luz do farol. Colei na estrutura, virando o rosto para evitar o brilho ofuscante. Sentado no chão, de olhos fechados e de costas, esperei. O calor da luz estava a filtrar-se pelas minhas costas. Abri os olhos um pouco, com medo de me encontrar de frente com aquilo. De repente, a luz foi cortada e o farol mergulhou em uma escuridão espessa. Aquela coisa começou a subir. Olhei ao redor, mas o espaço estava desprovido de qualquer canto onde eu pudesse me esconder. Sem mais opções, fiquei quieto, esperando. A criatura apareceu nas sombras e, pela primeira vez, pude vê-la bem. Seu rosto tinha uma aparência vagamente humana, mas desfigurada, com olhos escuros e vazios que irradiavam uma frieza antinatural. Ele era alto, magro, e suas mãos não eram mãos, eram garras afiadas, entre os flashes dos relâmpagos que cruzavam o céu. Sua forma era cada vez mais definida, aproximando-se de mim, passo a passo, espreitante. Tinha-o a 1 metro de distância. Preparei-me para me defender, embora minhas pernas tremessem e o corpo inteiro parecia falhar. A adrenalina me impulsionou a gritar, mesmo sabendo que as palavras estavam afogando na minha garganta. "Quem é você? O que você quer de mim? Sai daqui, maldito seja!" Gritei com minha voz quebrada pelo medo. Mas o terror era avassalador. As lágrimas escaparam descontroladamente, e eu senti que estava prestes a desmaiar. Então, a luz do farol voltou a acender-se, iluminando com uma intensidade quase sobrenatural. O feixe de luz atravessou a criatura de frente, envolvendo-a em um brilho incandescente. Senti o calor nas minhas costas como fogo, e vi o rosto daquela coisa se desenhou em um sorriso de dor. Ele soltou um grito desumano e desolador enquanto tentava proteger o rosto da luz. Cambaleou, cobrindo-se, até que perdeu o equilíbrio e caiu no precipício em um grito de agonia. Eu desci cambaleante, com a cabeça tonta, prestes a desfalecer. Uma vez na sala, aproximei-me das janelas e olhei para a escuridão, mas não havia sinal da criatura. Apenas o som das ondas e o silêncio sepulcral do farol. Na manhã seguinte, a área foi invadida por policiais, investigadores e agentes. Contei-lhes tudo o que aconteceu, mas a incredulidade deles era evidente. Eles revistaram o barco e viram os corpos que estavam lá, mas não encontraram vestígios da criatura. Repeti vezes sem conta o que tinha visto. Não era humano. Ele me atacou no farol e caiu no precipício. Tem que acreditar em mim. Estive lá um longo tempo, rodeado de polícias que me interrogavam sem parar. Eles precisavam saber, repetidamente, como tudo tinha começado. O aparecimento daquele navio desaparecido, agora estagnado entre as rochas, cheio de cadáveres que pareciam ser tirados de outro tempo. Finalmente chegou uma ambulância para me levar ao hospital. Sentia-me mal, desgastado. Estava em estado de choque com tudo o que tinha vivido e não suportava mais perguntas. "Como se sente?" perguntou um dos enfermeiros. "Depois de enfrentar um ser que não era deste mundo, estou em choque. Mas eu sei que você não vai acreditar em mim", respondi, tentando manter a calma, embora minha mente continuasse presa em pensamentos obsessivos sobre o que eu tinha visto. Os enfermeiros não responderam, só trocaram olhares de cepticismo enquanto me preparavam para entrar na ambulância. Então, um dos oficiais que procurava a criatura entre as rochas veio ter comigo. Havia algo estranho nele, como se ele estivesse prestes a revelar-me algo importante. "O que se passa, agente? Mais perguntas?" Eu disse-lhe cansado. "Não, jovem.
Só vim me despedir e dizer-lhe para ficar calmo. Eu acredito nele. Sussurrou, aproximando-se do meu ouvido com um sorriso que parecia cúmplice e perturbador ao mesmo tempo. Foi nesse momento que notei algo perturbador no seu rosto. Seus olhos estavam vermelhos, como se estivessem feridos, e sua pele pálida tinha um aspecto rachado, com uma ligeira vermelhidão nas bochechas. Não conseguia ver o cabelo dela, mantinha-o escondido sob o chapéu do uniforme. Observei-o fixamente, sentindo uma estranha familiaridade no seu olhar, como se eu tivesse visto em outro lugar. De repente, ele parou de sorrir, deu meia volta e voltou com os outros polícias, sem dizer mais nada. Os enfermeiros me colocaram na ambulância e a viagem para o hospital decorreu em completo silêncio. Eu não disse nada. Minha mente ainda estava presa no rosto daquele agente e no olhar que me deixou com tantas perguntas. Não voltaria para aquele farol, nem falaria do que aconteceu, nunca mais. A mãe de Bruna deu para ela um espelho de presente de aniversário. Bruna pegou o espelho, pendurou na parede do quarto e virou com raiva para a mãe. Que presente horrível, mãe! Que porcaria é essa? A mãe abaixou a cabeça, desanimada. Por que você tem que me tratar assim, filha? Bruna apontou para a porta, impaciente. Sai daqui, mãe. Não quero te ver. Você é um lixo. A mãe saiu do quarto em lágrimas, deixando Bruna sozinha. Ela cruzou os braços, emburrada, e ao olhar para o espelho, deu de cara com uma figura sinistra. Uma garota de uns 17 anos, com um vestido preto e maquiagem escura ao redor dos olhos, presa dentro do espelho. A garota no espelho falou com uma voz calma e sinistra. Você não deveria tratar sua mãe desse jeito. Ela cuida de você com tanto carinho. Bruna fez cara de brava. E quem é você para me dizer alguma coisa? A figura no espelho sorriu. Sou Anne. Há muitos anos eu estava doente, e minha mãe, desesperada, chamou uma bruxa que conseguiu selar minha alma aqui, nesse espelho. Desde então, eu vivo aqui. Se eu pudesse sair, jamais trataria minha mãe do jeito que você trata a sua. Mãe é mãe, e merece respeito. Bruna pegou um pano e jogou em cima do espelho. Cala a boca, você fala demais. Mais tarde, na hora do jantar, Bruna empurrou um papel para a mãe. Assina aqui. A mãe pegou o papel e ficou olhando, sem entender nada. O que é isso, Bruna? Bruna, com aquele ar arrogante, respondeu. É um documento para me passar essa casa e tudo o que é seu para mim. A mãe olhou, assustada. Mas onde é que eu vou morar? Bruna nem olhou para ela. Na rua, sei lá. Quero essa casa só para mim. A mãe cruzou os braços. Não, Bruna, isso é injusto. Bruna se levantou irritada. Se é injusto ou não, eu não sei. Só sei que não quero olhar para sua cara feia nunca mais. A mãe abaixou a cabeça, deixando as lágrimas caírem em cima do papel. Bruna, se você soubesse o quanto eu te amo, não me trataria desse jeito. Nenhuma mãe merece ser tratada assim. Quando Bruna entrou no quarto, viu Anne sorrindo no espelho. Bruna, tenho algo para te mostrar. Bruna se aproximou, curiosa. O que é? Anne sorriu daquele jeito estranho. Encosta seu dedo no espelho e a magia vai acontecer. Bruna, cheia de curiosidade, estendeu o dedo e encostou no espelho. Na mesma hora, sentiu uma dor estranha e a visão ficou embaçada. Sua alma foi sugada para dentro do espelho, enquanto a alma de Anne saía e entrava no corpo de Bruna. Bruna tentou gritar, mas já estava presa no espelho. Me tira daqui! O que você fez? Você me enganou! Devolve meu corpo! Anne, agora no corpo de Bruna, pegou o pano e cobriu o espelho, selando o destino de Bruna. Não. Agora você vai ficar aí, no meu lugar, para sempre, e eu vou viver a sua vida. Anne, no corpo de Bruna, desceu até a sala, onde encontrou a mãe. Oi, mãe. Desculpa por tudo. Eu prometo que vou ser uma nova pessoa. A mãe olhou, surpresa. Mas e aquele papel que você queria que eu assinasse? Anne pegou o papel e rasgou. Esquece isso, mãe. Vamos jantar. Vou preparar alguma coisa. A mãe, surpresa, emocionada, olhou para ela. Nossa, você parece outra pessoa, Bruninha. Vai cozinhar para mim? Nem sei o que dizer. A mãe de Bruna não percebeu que não era mais sua filha, e Bruna ficou eternamente presa no espelho,
pagando o preço por não ter respeitado a própria mãe. Sofia sempre adorou a tranquilidade de sua nova casa no campo. Era uma construção antiga, com madeiras envelhecidas e um cheiro persistente de terra molhada. O casarão tinha um ar meio sombrio, mas Sofia sentia-se bem ali, longe do caos da cidade. Só que, após algumas semanas, percebeu algo estranho. Havia sombras na casa, sombras que se moviam quando ela estava distraída, como se tivessem vontade própria. No começo, ela achou que era impressão sua. Talvez o jogo de luz das janelas, ou quem sabe a luz amarelada dos abajures criando silhuetas deformadas. Mas essas sombras pareciam estar sempre à espreita, deslizando pelo chão, passando de um móvel a outro. Ela tentava não prestar atenção, mas não conseguia evitar a sensação de estar sendo observada. Certa noite, enquanto lia na sala, Sofia percebeu uma sombra maior ao lado do sofá. Estava em um canto da sala, quieta, imóvel, mas ela jurava que a sombra parecia olhar para ela. Respirou fundo e decidiu que era hora de investigar. Levantou-se devagar, os olhos fixos naquele ponto escuro, e deu alguns passos. O coração batia rápido, mas ao chegar ao canto, a sombra havia sumido. Inquieta, Sofia passou os dias seguintes tentando entender o que estava acontecendo. Fez questão de acender todas as luzes da casa e até deixou a televisão ligada para disfarçar o silêncio absoluto que parecia intensificar a presença daquelas sombras. Mas nada adiantava. Elas continuavam ali, sempre mudando de lugar, sempre observando e, estranhamente, sempre fora do alcance de sua visão direta. Uma noite, enquanto estava deitada, ouviu algo arrastando-se pelo chão do quarto. Era um som leve, quase inaudível, como se algo deslizasse sobre o assoalho antigo. Sofia manteve-se deitada, imóvel, fingindo que dormia. Mas o som aproximava-se cada vez mais, até ela sentir uma presença perto de seu rosto, como se algo invisível estivesse observando-a bem de perto. No dia seguinte, exausta e assustada, ela resolveu contar o que estava passando para o zelador da propriedade. O Sr. Luiz, um homem idoso que trabalhava ali há décadas, escutou em silêncio, com um olhar sério. Depois de um longo silêncio, ele suspirou e disse: "Você tem sorte que eles só te observam. Eles são o povo das sombras, criaturas curiosas que espreitam as pessoas, mas só querem observar. Não gostam de ser notados." A revelação deixou Sofia arrepiada. Ela tentou seguir com sua rotina, ignorando as sombras, deixando que ficassem em seus cantos, mudando de posição a cada dia. Afinal, se só queriam observar, ela não precisava se preocupar. Ou pelo menos, era o que tentava acreditar. Mas numa madrugada chuvosa, acordou com a sensação de que algo estava errado. Os móveis da sala estavam ligeiramente fora de lugar, como se tivessem sido movidos. A cadeira do escritório estava virada para a janela, e livros caídos formavam um caminho até a cozinha. Um frio correu sua espinha. Ela percebeu que, diferente das outras vezes, as sombras estavam mais ativas. Foi então que escutou um leve sussurro. Não era uma voz humana. Era um som abafado e estranho, vindo de todos os cantos da casa, como se as sombras estivessem falando entre si. Sofia avançou pelo corredor, tentando controlar o medo. Quando chegou à cozinha, parou. As sombras estavam todas ali, imóveis, formando uma espécie de círculo ao redor da mesa, como se estivessem esperando por ela. Então, algo se moveu. Do meio das sombras, surgiu uma figura mais alta, mais densa. Era como se todas as sombras tivessem se juntado em uma só. Sofia recuou, mas uma força invisível a mantinha ali, presa ao chão. A figura escura inclinou-se lentamente em sua direção, e ela finalmente entendeu. Eles não estavam apenas curiosos, estavam famintos. Antes que pudesse gritar, a escuridão a envolveu. Sentiu o frio penetrar sua pele e viu seu próprio reflexo distorcido nos olhos inexistentes da criatura. Então, tudo escureceu. Quando amanheceu, a casa estava silenciosa. Os móveis voltaram para os lugares originais. A mesa estava impecável, como se nada tivesse acontecido. A polícia encontrou a casa vazia e sem sinais de Sofia. E desde então,
Dizem os novos moradores, ao longo da noite, sombras se esgueiram pelos cantos da casa, sussurrando baixinho, como se ainda estivessem à procura de alguém para observar ou devorar.